Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos aí. Nós estamos iniciando aqui mais um projeto, né? 360 da regularização de imóveis. Meu nome é Lucas Monteiro, eu sou advogado, eu atuo com regularização de imóveis aí há bastante tempo. E meu objetivo aqui é exatamente ajudar você a regularizar imóveis sem processo judicial, tá bom? E eu criei esse projeto, que é exatamente o 360 da regularização de imóveis, no qual eu vou ensinar você, através de comentários, né, que eu recebo no YouTube, no Instagram, situações práticas que alguns advogados já me fizeram. Então, resolvi concentrar isso através de uma transmissão ao vivo, sem tema pré-determinado. Simplesmente selecionei 8 perguntas, né, que me fizeram, que eu achei interessante, que tem a ver com a regularização de imóveis, que possa, de alguma forma, ajudar na sua advocacia, que perpassam por vários temas, né, sobre a usucapião especificamente. Então, essa transmissão, né, essa aula nossa, que é o 360 da regularização de imóveis, vai ser dessa forma. Lembrando que, caso tenha algum advogado ao vivo que queira entrar aqui comigo no Instagram, pode ficar à vontade, manda a solicitação, que a gente resolve a sua dúvida aqui ao vivo, tá? Basicamente, é uma consultoria. O que eu pensei? Inicialmente, enquanto alguns advogados ainda não sabem que eu estou fazendo este projeto, eu vou pegar perguntas no YouTube, porque eu tenho bastante, né? Bastante perguntas mesmo, perguntas que eu já respondi para os advogados que me fizeram lá. Porém, é uma pergunta muito assertiva, uma pergunta que de fato pode ter um grande resultado aí na sua advocacia se você souber dessa informação. Foi onde eu concentrei, resolvi selecionar algumas perguntas inicialmente para a gente bater esse papo, resolver essas dúvidas aí. Lembrando que a gente está caminhando num outro projeto todas as terças-feiras, que no atual momento a gente está com o provimento 65 do CNJ. Eu estou lendo artigo por artigo e comentando, tá bom? Se você quiser acompanhar esse projeto também, todas as terças-feiras, 8 horas, a gente está lá. Finalizado esse projeto da usucapião, da usucapião extrajudicial, do provimento 65, nós iremos iniciar outros temas lá. Então, se você pretende aí aprender de fato a regularização de imóveis através dos cartórios, eu recomendaria que você ficasse comigo toda terça-feira também, ok? Sem mais delongas, vamos aqui para pegar alguns comentários do YouTube para a gente comentar, conversar e falar exatamente do que é importante. Então, uma advogada perguntou assim para mim lá no YouTube: você sabe se quando vai comprar um imóvel precisa estar com a certidão atualizada? Ela fez esse comentário num vídeo que eu falava sobre qual documento que se comprova estado civil. Então, não é uma certidão atualizada de matrícula. Ela queria dizer a respeito da certidão, né, de casamento mesmo. Então, veja bem, quando você vai comprar um imóvel, isso aqui é bom até a gente ter bem clareza nisso aqui, para orientar os nossos clientes sobre que tipo de documento ele vai precisar para poder fazer isso. Tá? Para vender o imóvel, por exemplo. Então, não é porque a gente é advogado que a gente vai presumir algumas questões e jogar tudo para o cartório, não. Tem situações que a gente pode orientar o cliente. E outra, se o seu cliente precisa de uma orientação na área imobiliária e ele te pergunta isso, você não tem que ficar jogando para o cartório. Talvez seja um outro tipo de serviço que você possa estar prestando para ele. Tá? Então, quando ela me perguntou sobre a questão de se precisa uma certidão atualizada, sim, precisa. Porque quando você vai apresentar a documentação para comprovar estado civil, para comprovar a propriedade, comprovar que não há ações judiciais envolvendo o seu imóvel para que você possa vendê-lo, você precisa apresentar isso tudo para o cartório. Inclusive, uma certidão atualizada de casamento, tá? De casamento. Então, você precisa apresentar a certidão aí com pelo menos 90 dias de atualizada para constar que você não alterou o seu estado civil e, de fato, você ou está casada, ou está solteira, ou está divorciada, ou está viúva, tá? Dependendo do estado civil que você se encontra aí. Então, a certidão atualizada, sim, de fato, é muito importante. Ok? Próxima pergunta aqui. A pessoa agradeceu, né, pelos meus comentários, doutor Diego. Obrigado pelos esclarecimentos, mas acho inviável esse procedimento, pois é um tiro no escuro.
Vou gastar muito dinheiro e desgaste e ainda não vou ter garantia. É melhor fazer pela justiça, pois lá é garantido para quem tem direito à justiça gratuita, o custo é baixo. Olha, não é bem assim, tá? É importante trazer aqui opiniões contrárias, porque geralmente eu trago sempre opiniões favoráveis ao pedido de uso capião, né? Nós sabemos que não é todos os advogados que gostam da uso capião, muito menos apoiam esse procedimento, tá? Então vamos lá. Ele achou inviável esse procedimento, porque é um tiro no escuro. Eu preciso esclarecer que, embora a uso capião extrajudicial a gente não consiga garantir que de fato ela vai dar certo, é preciso que o advogado analise muito bem a documentação, antes de qualquer coisa. Porque, embora nós não consigamos garantir que de fato vai dar certo ou vai dar errado, diante de uma situação no qual o cliente tem apresentado diversos documentos, o advogado diligente, o advogado que vai ter uma precaução aí, ele vai verificar as chances de possibilidade mesmo, a chance de dar errado, a chance de dar certo. Porque diante de vários documentos que comprovam a posse, não há litígio naquele imóvel, né? O cliente está com pressa para regularizar logo, para poder vender, por exemplo. A via do extrajudicial ela se torna muito presente. Se você for na justiça, você vai ter aí vários anos para percorrer no judiciário. E igual ele falou aqui, você tem a garantia da gratuidade da justiça. Gratuidade da justiça não é garantia nunca. Você faz o pedido, né, principalmente aqui no estado de Goiás, está bem complicada essa questão. Você faz o pedido, só que não é garantia. Você não consegue ali, de fato, às vezes até apresentando toda a documentação do seu cliente, que ele não tem condições de arcar com aquele custo, fica inviável do procedimento seguir. Tá? Então, assim, é preciso esclarecer a seguinte situação. O que eu recomendaria para que você analisasse se o procedimento de uso capião extrajudicial ele vale a pena? A primeira coisa é o senso de urgência. O seu cliente está com pressa, ele quer resolver logo, você tem que alertar ele sobre o tempo de demora de cada situação, né? E nós temos que ser práticos. Se o cliente está com pressa, é preciso você encontrar uma solução mais rápida para ele. Se eventualmente você não vender aquilo que o seu cliente quer, as chances são que ele vai procurar outro advogado. Então, geralmente, o que eu faço? Em reuniões com o cliente, eu procuro saber qual é o motivo dele estar querendo regularizar. Fora os motivos óbvios, né? Que, de fato, ele garante propriedade, ele vai ter direito a acesso ao crédito, os filhos têm direito à herança, uma série de benefícios. Mas, na cabeça do cliente, é preciso identificar qual é realmente o motivo pelo qual ele quer regularizar. Se ele quer regularizar para vender, é preciso você ter uma luz aí de atenção, porque ele precisa de uma solução rápida, né? E a via extrajudicial se torna presente nesse momento. Só que diante dessa possibilidade de regularizar extrajudicialmente, é preciso verificar se há os requisitos, se não há litígio, se está tudo correto ali para que se proceda no cartório, tá? Então, afirmar que a uso capião ela é um tiro no pé, que ela é uma via inviável, que você não consegue ali, de fato, ter o direito do seu cliente garantido, é um pouco complicado de se dizer. Agora, eu estou diante de uma situação, inclusive, que a cliente me apresentou um caso, aparentemente a resolução se daria por inventário, tá? Por inventário, embora os filhos já tenham tudo organizado, os imóveis, basicamente, o imóvel já está basicamente todo dividido, faticamente, só que ela quer regularizar e ela não está com pressa. Eu apresentei toda a documentação para ela, falei, olha, vai ficar o valor de X. O pior das questões aí foi a questão do ITCD. Na hora que ela viu o valor de ITCD, ela caiu para trás. Falou, nossa, mas é muito caro. No caso dela, como vai ser acima de 600 mil imóvel, ela vai ter que pagar o teto, que é 8%. Né? Então dá bastante dinheiro aí. Ela ficou muito chateada nesse ponto. Até pensou em desistir da regularização. Só que eu tive a diligência de observar nela que ela não estava com senso de urgência. Ela sabe que precisa regularizar, ela sabe que do jeito que está não se pode continuar, porém, ela, em alguns termos que ela me disse, eu percebi que ela não estava com esse senso de urgência. Foi quando eu propus para ela se poderia ser na justiça, né? Que a gente tentaria a gratuidade da justiça. Eu expliquei para ela que não era garantido, mas era uma tentativa que eu poderia fazer.
e pelo que eu percebi, aparentemente ela preenche os requisitos aí, né? Pelo menos aparentemente. E assim a gente está caminhando e provavelmente vai dar um fechamento, né? Então, embora eu seja um grande defensor aí dos cartórios, embora qualquer tipo de regularização de imóvel eu tento jogar para o extrajudicial, porque eu sei que é mais rápido, a gente não tem ali muitos problemas para decisão, se você adequar tudo na legislação. Em dado momento, o Poder Judiciário ele vai se fazer presente, e o advogado não pode se fechar os olhos para isso. Então, quando eu vejo um comentário desse, a respeito, né, afastando toda a possibilidade aí de resolução pelos cartórios, é preciso você ter uma atenção para interpretar isso. Porque nem sempre realmente não vai dar para regularizar no cartório e nem sempre você tem que jogar tudo para o judiciário também. Não é porque nós temos aí o Poder Judiciário à disposição que a gente tem que abarrotar o judiciário, já está muito cheio, inclusive, né? Então, nessa cliente minha, provavelmente vai dar para regularizar através do inventário e será na justiça. Não tem problema nenhum. A gente faz lá, apresenta tudo, ela não está com pressa. Então, normalmente o que eu tenho aqui no meu escritório é que o cliente que determina basicamente como que será resolvido. Eu explico para ele o caminho. Ele está diante ali de duas estradas para percorrer. Eu explico a estrada mais rápida e uma estrada mais longa. Só que se ele não está com pressa, se ele aceita essa condição, não sou eu que vai fazer ele ir pelo caminho mais rápido. Se ele não tem condição... Porque se eu bater o pé para resolver somente extrajudicial, ele vai procurar outro advogado que resolve para ele, né, com um tempo mais demorado, só que com custo menor. Porque se nesse caso da minha cliente a gente conseguir a gratuidade da justiça, ela vai evitar pagar os custos do cartório e da lavratura os custos do cartório em geral, né, a lavratura da escritura e o registro. Né, vai ficar para ela pagar somente os honorários do escritório e também o ITCD, que a gente pode parcelar, ela também não tem problema com isso, tá bom? Então, próxima pergunta aqui, vamos lá. Isso aqui provavelmente, pessoal, foi não é, eu percebi pelo comentário que não é uma advogada, mas eu quis trazer essa pergunta aqui para a gente comentar, porque vocês vão ver o motivo. Vamos lá. O comentário foi assim: meu filho fez uso campeão da casa da minha mãe. Eu viajando, vivo na Europa, sou filha única e não posso aceitar isso. Minha mãe odeia ele por fazer isso, é um mau filho. Eu quero que ele desfaça o uso campeão, eu não vou dar a casa para ele. Não vou dar a casa da minha mãe para ele. Lei de estelionatário de ladrão eu não aceito no Brasil, bagunça total. A situação, pelo que eu interpretei, a cliente está indignada, né? A cliente não, essa pessoa está indignada porque o filho, né? O filho dele fez uso campeão na casa da avó. Ele estava morando na casa da avó, pelo que eu percebi. Ela, na verdade, eu trouxe só esse comentário, mas ela fez uns 3 comentários em vídeos alternados, no qual eu estava dando aula sobre o uso campeão. Quis trazer esse exemplo aqui, pessoal, para chamar a atenção de vocês sobre uma seguinte situação. Eu não sei em que pé que está esse processo. Inclusive, eu vou até entrar em contato com ela para ver como que está essa situação, tá? A uso campeão, de fato, ela permite que você regularize uma posse, né, prolongada no tempo, que contém os requisitos aí previstos pela legislação, que é uma posse ad uso campione, é uma posse no qual a pessoa se sente dono, tá? Paga ali os impostos, cuida do imóvel, faz reforma se houver necessidade. Ele tem todas as características de um proprietário. A única coisa que ele não tem é o título de domínio. E aí ela me passa a seguinte situação: o filho tentando ou conseguiu, não sei qual que é a situação, não sei qual que é o processo, não sei nada, só estou pegando um comentário para a gente conversar e comentar a respeito disso, levantar ali uns questionamentos. O filho fez uso campeão, né, ou está tentando fazer, em nome da avó. Ele poderia fazer isso? Vamos analisar juridicamente a situação. Um neto mora juntamente com sua avó e faz a... Eu tô falando que ele mora juntamente com a avó, porque em outro comentário ela falou isso para mim. Eu não trouxe comentário aqui, mas ela falou que o filho, ele foi para lá para morar com a avó, e parece que a avó faleceu, né? Ela faleceu, e ele continuou morando lá. Continuou morando, pagando os impostos, tudo e tal. E aí foi requerer o uso campeão agora. Olha, analisando detidamente a situação,
qual que é a minha opinião sobre isso e qual que é o que a legislação traz para nós sobre isso. A minha opinião é que nós estamos diante de uma situação que fere um pouco a moralidade, tá? Sendo bem sincero. Porque se morou com a avó, provavelmente ele ajudava a avó ali a fazer a situação e tudo. Se há família por trás ali, do ponto de vista prático, eu considero que seja uma questão um tanto quanto imoral. Tá? Essa é a minha opinião, há quem vai discordar, mas para mim eu não acharia legal fazer isso, tá? Não é isso. Agora, do ponto de vista jurídico, que é de fato o que interessa, né? A minha opinião talvez ela não tenha tanta relevância no mundo jurídico numa situação como essa, por exemplo. A minha opinião é o seguinte. Aliás, a minha opinião não. O que estabelece a legislação é o seguinte. A usucapião ela tem que ser usada como maneira de aquisição originária. Ou seja, o que a legislação traz quanto a isso? A usucapião só vai caber quando não cabe outro tipo de regularização, né? Essa mulher comentou lá no YouTube dizendo que a avó, a mãe dela no caso, a avó desse rapaz, ela já faleceu. Se nós estamos diante de uma situação no qual o imóvel estava no nome dela e ela faleceu, o que estabelece a legislação? O princípio da Saizinha aí, pessoal. O pessoal de família e sucessões aí sabe bem disso. A pessoa falece, a posse se transmite ali de fato aos herdeiros e legatários, né? Então ela se transmite inclusive com todas as suas características. O Código Civil traz isso pra gente. Então na visão da legislação, não cabe o usucapião porque existe uma forma ordinária para que se proceda àquela regularização, que é o inventário, tá? Mas aí você pode falar assim para mim, mas e se por algum motivo não houver como regularizar através do inventário? Beleza, aí vai caber o usucapião como forma subsidiária, mas como forma ordinária, nessa situação que eu contei para vocês, vai caber o usucapião. Porque a pessoa faleceu, então tem que se regularizar através do inventário, tá? Agora, se não couber o inventário, de fato, é possível regularizar através do usucapião, mesmo diante de uma situação de avó, mesmo diante de uma situação no qual seja um parente seu, tá? Não tem problema nenhum. Agora, uma coisa que é importante destacar é que nesses casos, quando há possibilidade de regularizar o usucapião através de pessoas da família, é preciso observar se não há herdeiro, tá? Porque se houver herdeiro, nós sabemos aí, né, existem jurisprudências nos estados, inclusive do STJ, que somente permite ao usucapião pelo herdeiro, quando trata-se de um imóvel de herança, ou seja, o que é imóvel de herança? Imóvel que dá para regularizar através do inventário. Quando o herdeiro só tem a posse exclusiva. Se ele tiver a posse exclusiva, ok, o STJ entende possível. Obviamente, esse é um pensamento do STJ, é um entendimento do STJ, e pelo que eu acompanho, os cartórios de registro de imóveis acompanham esse pensamento também, tá? Ou seja, não é só os juízes das varas cíveis e tudo do primeiro grau, tá? Os cartórios, eu tô falando do usucapião extrajudicial. Se você for apresentar um pedido de usucapião, obviamente o cartorário ele vai uma das fontes aí, né, que o cartorário utiliza para instruir os seus atos é a legislação e também a jurisprudência, tá? Essa é uma das fontes normativas fontes do direito, né, que o tabelião também usa, tabelião registrador, ok? Nesse ponto aqui tá legal? Se você está me assistindo do gravado ou do ao vivo, que seja, quiser comentar alguma coisa aqui para a gente dar sua opinião, ou também comentar algo que você passou aí na sua advocacia, fique à vontade. Essa aula aqui, basicamente, é uma aula aberta, né? No qual não tem tema pré-determinado, eu pego conteúdos aí de comentários e vou trazendo para a gente estar conversando. Tá bom? Vamos lá para o próximo comentário, então. Boa noite. Para quem morou de arrendatário, tem direito de entrar com a usucapião? Essa é uma excelente pergunta. Eu quis trazer uma diferença aí sobre os tipos de posse que nós temos aí para vocês, tá? Isso que a pessoa perguntou num vídeo meu que no YouTube, quanto custa o procedimento do usucapião.
Se você está me assistindo e não é inscrito no canal ainda, aproveita para se inscrever lá no YouTube, tá? Eu estou postando lives aí semanais aí para a gente estar realmente unindo o conhecimento que eu tenho para passar para vocês, para que você faça disso para melhorar a sua advocacia, de fato. Eu senti essa deficiência no mercado aí e quero ser peça fundamental, quero ser peça, quero ser instrumento para que você melhore e aperfeiçoe a sua advocacia. Por isso que a gente está aqui, por isso que eu estou me esforçando aqui para dar o melhor de mim e passar um melhor conteúdo para você, tá bom? Diante disso, a pessoa me perguntou: quem morou de arrendatário tem direito de entrar com o usucapião? Para a gente responder isso, pessoal, é preciso fazer duas diferenças simples, tá? O requisito objetivo para que você requeira o usucapião é você ter um tipo de posse. E que posse é essa? A posse ad usucapione. Lucas, mas o que é a posse ad usucapione? Veja bem. A posse ad usucapione, ela caracteriza por aquela pessoa que mora no imóvel, ela não acha que é dono, ela tem certeza. Ela paga os impostos, ela se sente como dono, ela defende o seu imóvel, tá? Ela tem ali moradia própria ou utiliza o imóvel em caráter produtivo. Então a pessoa se sente dono. Ela tem o livre convencimento de que ele é dono. Ok? Isso é muito importante. E quem é arrendatário? Ele tem a posse, Lucas. A pessoa está lá no imóvel. Ela está, no caso ali, utilizando aquele imóvel, mas ela está plantando, está produzindo. Ela não tem direito ao usucapião? Ela não vai ter direito ao usucapião porque falta ali a posse ad usucapione. Tá? Ela tem uma posse ali, basicamente uma posse ad interdicta, que a doutrina traz para nós, que é uma posse no qual ela tem uma relação comercial com o proprietário. Né? Mesmo, Lucas, mas não tem matrícula. O imóvel não tem matrícula. Como é que você sabe que a pessoa é dona? Relação fática, pessoal. No caso da usucapião, a gente não trabalha só com documentos. A gente trabalha com relação fática. Veja bem, a usucapião serve para quê? Você transformar uma posse em propriedade. A gente está tirando um imóvel que está do nada para um imóvel que vai ter matrícula e proprietário. E nesse meio tempo, o que a gente consegue comprovar? Que a pessoa é dona, que ela pagou os impostos, que ela está utilizando o imóvel em caráter produtivo e preencheu os requisitos que a legislação estabelece como prescrição aquisitiva. Né? De 2, 5, 10, 15 ou até mais anos aí de posse. Tá? Então, respondendo de forma mais objetiva, o arrendatário não tem direito ao usucapião porque lhe falta a posse ad usucapione. Ele tem uma relação comercial com o proprietário daquele terreno. Certo? Tranquilo isso aqui? É muito interessante a gente identificar essas linhas tênues, né, entre a usucapião, porque se enquadra na mesma situação do locador ou do locatário. Quem mora no imóvel através de um contrato de locação. Ele preenche todos os requisitos da usucapião, exceto um. E na usucapião a gente não tem que preencher um ou outro, tem que preencher todos. Né? Que de fato é a posse ad usucapione. Quem mora de aluguel não tem a posse ad usucapione. Vai ter ali uma relação comercial. Paga um preço para utilizar o imóvel temporariamente. Tá? O arrendatário paga um preço para utilizar o imóvel temporariamente, produzir, aferir seu lucro e tudo mais. Inclusive, o arrendatário ele pode até morar no imóvel, que ele não vai ter direito ao usucapião. Tá? Uma outra situação que me aconteceu, inclusive eu já dei uma aula explicando sobre isso e volto a lembrar porque é interessante. Se enquadra também na situação do caseiro, tá? De uma fazenda, no qual ele cuida do imóvel, ele de fato mora lá. Geralmente o patrão, né, o dono da fazenda quase nunca vai na fazenda, uma situação hipotética. Ele quase nunca vai na fazenda e o caseiro está lá na fazenda o tempo todo, a todo momento, utilizando a terra e tudo e tal. E aí eu inventei um exemplo para ficar didático na seguinte situação. Depois dessas explicações, a gente conclui que o caseiro também não tem direito ao usucapião, só que vamos mudar um pouco o exemplo. Suponha-se que o caseiro mora na fazenda há muitos anos, cuida da fazenda, quem de fato paga os impostos é o dono da fazenda, só que o dono da fazenda falece e o caseiro continua morando no imóvel. Os herdeiros do fazendeiro não providenciam o inventário.
e o caseiro continua no imóvel. Dali a pouco, uns bons anos, ninguém procura regularizar aquela situação, o caseiro, na condição de morador do imóvel, vai passar a exercer uma posse ad usucapione. Porque como não tem ninguém reivindicando aquela posse, ele vai se tornar proprietário daquela posse. Ele vai defendê-la como sua. Né? Em dado momento, aí é preciso, documentalmente falando, traçar um marco inicial desse exercício de uma posse ad usucapione. Porque, veja bem, o fato do fazendeiro morrer não quer dizer que automaticamente o caseiro passaria a ser um posseiro que teria direito ao usucapião. Né? Ou seja, iniciaria uma eventual prescrição aquisitiva naquele momento. Eu entendo que não. É preciso comprovar através de outros documentos, de outros elementos, para que essa posse ad interdicta do caseiro se transformaria em posse ad usucapione. Mas possível é. Pode até ser um exemplo doutrinário, mas é só para você entender que, de fato, não é qualquer posse que leva direito ao usucapião. Tá? É preciso ter uma posse ad usucapione que, de fato, tenha o desejo e o ânimo de dono. Tá? Lembrando, pessoal, que tanto a ação de usucapião judicial quanto o procedimento de usucapião extrajudicial, ele tem uma característica específica, que ele é declaratório. Ele não é constitutivo. Normalmente, quando você pleiteia uma ação na justiça para comprovar uma situação do seu cliente, o juiz ele vai dizer o direito. Ele vai declarar o direito naquela sentença. Já na usucapião não é dessa forma. O direito ele já existe. A pessoa já é dona. A prescrição aquisitiva foi para trás. Ela não vai ser para frente. Não vai ser através da sentença de deferimento da usucapião ou da decisão lá no cartório de imóveis, da decisão da usucapião, que a pessoa começa a ter direito da usucapião. Ele é declaratório. Ele vai reconhecer um direito pré-existente que o seu cliente já tem. Tá? Isso aqui é algo bem interessante, algo que a gente precisa pontuar, precisa sempre lembrar, porque a usucapião ela não cria nada. Ela só reconhece o que já existe. Ok? Isso, inclusive, até afasta aquela ideia do senso comum de algumas pessoas que acham que a usucapião você toma imóvel de alguém. É fato conhecido que algumas pessoas utilizam do conhecimento, né, da legislação ou até mesmo da doutrina para lesar pessoas, para ferir direitos. Ocorre, porém, que nós não podemos deixar manchar o Instituto da Usucapião com esse pensamento. Porque, de fato, a usucapião ela é constitucional, ela é reconhecida pela legislação brasileira e ela, de fato, é um dos instrumentos que mais pode alcançar a regularização de imóveis no Brasil, que hoje representa 60% dos imóveis de brasileiros. A irregularidade dos imóveis, ela ultrapassa metade dos imóveis do Brasil. Por isso eu chamo a sua atenção, advogado, que pretende atuar na regularização de imóveis, para você começar a olhar para o usucapião de uma forma diferente. Porque ela pode, inclusive, colocar muitos honorários na sua advocacia e também vai ser peça fundamental para que o seu cliente tenha acesso ao direito de propriedade. Ok? Então vamos para o próximo aqui. Próximo pergunta, né, que me fizeram. Isso aqui é uma pergunta agora. Qual a espécie mais indicada para o usucapião quando temos justo título? A pessoa perguntou numa live que eu fiz sobre ata notarial de usucapião extrajudicial. Veja bem, nós sabemos que existem diversos requisitos para cada tipo de usucapião. Nós temos o usucapião com 2 anos, que é o usucapião familiar. Nós temos o usucapião com 5 anos, que é o usucapião rural especial, ou aquela constitucional, né, a urbana, especial urbana, que também é 5 anos. Nós temos a usucapião ordinária, que é de 10 anos, e nós temos a usucapião extraordinária com 15 anos. Isso tudo, esses anos, são 15 anos, ou 10 anos, ou 5 anos de posse comprovada. Tá? A pessoa me perguntou qual é o tipo de usucapião mais indicada quando temos o justo título. Eu não consigo responder somente com esses elementos, porque é preciso olhar mais situações. Porque veja, se for um justo título no qual a pessoa more no imóvel rural, aí depende. Né? Tem que ver que tipo de imóvel é.
Mas se for um imóvel urbano que contenha pelo menos a fração mínima de parcelamento, que dê para a gente aí no caso, ou seja, mais de 250 metros quadrados, talvez o caminho mais indicado seria a usucapião ordinária, que tem aí no caso 10 anos de posse, tá? Agora, e outra coisa, ontem mesmo um advogado veio falar comigo no WhatsApp do Prática, e ele me perguntou uma situação lá, uma situação bem complexa, no qual envolvia uma mulher que está quase incapaz, né, para regularizar o imóvel e tudo. Ele estava com um pouco de pressa para poder resolver essa situação para cliente. E diante da situação toda, ele me falou o seguinte: mas é porque eu tenho um justo título, e se eu usar o justo título, o cartório pode tentar fazer uma situação. Ou seja, resumindo a história, ele não queria usar o justo título porque o próprio justo título o prejudicaria de alguma forma, né? Mas ele estava vinculado, ele queria usar o justo título, mas sabia que se usasse, prejudicaria, né? Ou seja, o justo título era o único documento que comprovaria o início da posse da cliente dele. Aí eu perguntei a ele, eu falei assim: ô doutor, tem quanto tempo que o seu cliente está na posse? Ele falou para mim: mais de 45 anos. Eu falei assim: doutor, não há necessidade alguma de você utilizar o justo título, já que ele o prejudica. Então, procede à usucapião extraordinária. Você tem mais do que suficiente, porque na usucapião extraordinária a gente não tem a obrigatoriedade do justo título, né? São 15 anos de posse, que nem precisa ser posse de boa-fé, né? Você nem precisa demonstrar de fato como iniciou aquela posse ali, simplesmente demonstrando que o seu cliente tem a posse do imóvel através de pagamento de IPTU, através de contas que foram pagas naquele imóvel. Então, são situações. Então, veja, a pergunta da pessoa: qual é a espécie mais indicada para quando temos o justo título? Depende. É uma resposta até bem comum no direito, né? Tudo depende. Tudo depende. Mas, de fato, vai depender. Porque se nós estamos diante de um imóvel muito grande, depende. Tem quanto tempo de posse? Né? O que eu posso te esclarecer de fato, neste momento, é que o justo título ele não é obrigatório em alguns casos. Quais casos são esses? A usucapião extraordinária. Você não precisa de justo título. Todas as demais você vai precisar, tá? Justo título só precisa justo título não precisa na extraordinária. Nas demais a gente precisa realmente apresentar isso aí. E por que o justo título é importante? Até quando você não precisa dele? Para você demonstrar o início da posse. Tanto o cartório quanto o Poder Judiciário vai exigir de você que você demonstre o momento que iniciou aquela posse. O momento que o seu cliente passou a morar naquele imóvel. O marco inicial. É preciso ser demonstrado. E normalmente se comprova isso através do justo título. Ok? Tranquilo então? Próxima pergunta aqui. Deixa eu ver se tem outra pergunta. Tem. Tá. É a última, pessoal. Para não ficar tão maçante aí e a gente não cansar os senhores. A pessoa, primeiramente, ela agradece a excelente explicação. Me permita lhe fazer uma pergunta. Meu irmão morava com minha avó. Como é que é? Meu irmão morava com minha avó materna por mais de 10 anos e no ano de 2000 ela veio a falecer e meu irmão ainda continuou morando na casa e ninguém dos filhos deram abertura de inventário. Bem parecido com aquele caso ali que no início, né? Quando eu falei para vocês. Tá vendo? Mais de uma situação com a mesma situação. A pessoa mora no imóvel juntamente com a pessoa falece e a pessoa continua morando. E aí, como resolver? Vamos ver aqui, seguindo. Continuou morando na casa e ninguém dos filhos deram abertura do inventário. Meu irmão mora até a presente data com uma companheira, o qual tem 3 filhos. Nesse caso, meu irmão pode usufruir o imóvel, sendo que há mais de 30 anos reside na casa, fez as formas, pois me preocupo com ele, esposa e filhos. Pessoal, a resposta é exatamente a mesma como eu fiz na inicial. Tá? Ou seja, é possível regularizar através da usucapião? É possível. Só que nós temos que verificar se não há outra forma de regularização. Tá? Ele teve a posse exclusiva? O único herdeiro morou no imóvel? Aparentemente sim. Pelo que ele me disse aqui. Meu irmão morava com a avó materna por mais de 10 anos. E no ano de 2000, ela veio a falecer. Então, veja, ela faleceu em 2000.
Hoje soma-se 23 anos de posse. Ele nem precisaria usar o justo título, a gente acabou de falar isso aqui, né? E ninguém deu abertura no inventário. É exatamente o caso que eu expliquei. É possível sim? É. Só temos que verificar se não comportaria outro tipo de regularização, que no caso seria o inventário, tá? Se não couber ou ficar dificultoso o inventário, um tanto quanto inviável, a uso campeão se torna presente, daí dá para regularizar através do uso campeão. Ok? Tranquilo até aqui? Pessoal, então é isso. Vou estar dando por encerrada aqui a nossa aula de hoje. Vai ser nesse formato, pessoal. Toda quinta-feira eu vou entrar ao vivo aqui, vou trazer comentários aí de pessoas que fizeram no meu YouTube, no meu canal no YouTube. Também vou trazer comentários aqui no Instagram, tá? Se eventualmente você queira me fazer uma pergunta, você queira apresentar um caso seu, para mim vai ser um prazer ter você online aqui comigo, tá? Agende aí para você entrar ao vivo comigo na quinta-feira. Será basicamente uma consultoria, no qual você me explica o seu caso, a gente tenta achar uma solução aqui ao vivo e para dar seguimento aí no seu caso, tá bom? Lembrando que terça-feira que vem nós temos outro encontro marcado aí, que daremos continuidade ao provimento 65 do CNJ. Nós estamos caminhando pelo provimento 65, né? Para a gente finalizar isso e você compreender de fato, de uma vez por todas, esse provimento 65 do CNJ, ok? Para você que está me assistindo no ao vivo, muito obrigado pela sua audiência. E para você que está me assistindo do gravado também, obrigado pela sua audiência. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreve para estar acompanhando todos os meus conteúdos aqui. Se quiser me fazer um comentário no YouTube, escreva aqui embaixo, no Instagram também. Vai ser um prazer estar respondendo a sua dúvida aí, tá bom? Obrigado pela sua audiência, nos vemos numa próxima. Até mais.